A Bíblia nos dá o exemplo de um homem que esperou uma promessa de Deus se cumprir na vida dele. Este é o estudo de número 791 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Na Bíblia não está escrito quanto tempo este homem aguardou, mas mostra o privilégio que ele teve em ter o Messias em seus braços. Vamos ao nosso tema, a espera de uma promessa se cumprir, a história de Simeão. Nosso texto base está no livro de Lucas, no capítulo 2, o verso 25, a parte A, que diz: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Simeão significa ele ouviu ou ouvinte. A Bíblia relata sobre 5 homens com o nome de Simeão. Eu vou citar os mais conhecidos, que são 2. O primeiro é o segundo filho de Jacó com Lia ou Leia. Gênesis capítulo 29, verso 33. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E o próprio nome já mostra que o Senhor ouviu, por isso que é ele ouviu, ou ouvinte. E o segundo é o Simeão, que morava em Jerusalém, conforme no nosso texto base está escrito. Este homem é citado em Lucas, capítulo 2, mas é um homem exemplar, muito temos a aprender com ele. Ele era um homem justo, ou seja, ele era um homem íntegro, um homem reto. Lucas, capítulo 2, verso 25, a parte B diz: homem justo, mostra a qualidade dele. E Lucas também testifica de Simeão, assim como Deus testificou de Jó. Vamos conferir Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Ser justo é praticar a justiça, e isso é algo que Deus espera de seus servos, que Deus espera de mim e Deus espera de você. Miqueias capítulo 6, verso 8 nos diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que a fé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. E Simeão era um homem que fazia isto. Ele praticava justiça, ele amava misericórdia, ele era leal, ele andava humildemente na companhia do Deus Altíssimo. Ele era um homem piedoso, ele demonstrava afeição pelas coisas de Deus. Ele era bondoso, ele era generoso, ele era benigno, ele era um homem que sentia compaixão pelos outros. Lucas capítulo 2, verso 25, a parte C, é piedoso. Lucas, ele relata também sobre um homem. Este homem se chamava Cornélio, ele era um homem piedoso. Atos capítulo 10, verso 1 e verso 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Cornélio também é um exemplo que nós vemos na Bíblia de um homem piedoso, um homem generoso, um homem que buscava a Deus continuamente em oração. Este era um homem temente a Deus, assim como Simeão. Piedade é bondade e é uma das características do fruto do Espírito Santo que nós devemos ter em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Entretanto, o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Simeão era um homem idoso, ele tinha as qualidades do fruto do Espírito, ele produzia frutos, ele vivia no cumprimento da palavra de Deus. Salmo 92, verso 14 diz assim: mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Mesmo Simeão sendo idoso, ele produzia frutos, ele tinha as qualidades do fruto do Espírito, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus, que andava com Deus, ele andava na luz e ele demonstrava seus frutos, como nós vemos Paulo falando em Efésios, capítulo 5, verso 9, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Simeão, ele era um homem idoso, mas ele tinha qualidades do fruto nele, qualidades do fruto do Espírito, as qualidades do fruto da luz, a bondade, a justiça e a verdade. Ele era um homem cheio de esperança, repleto de esperança, um homem esperançoso. Lucas capítulo 2, verso 25, a parte D, e que almejava a consolação de Israel. Ele esperava o cumprimento da promessa de Deus acerca do Messias. A chama da esperança não se apagou nele durante o tempo que ele esperou, porque ele cria na fidelidade de Deus. A vinda do Messias havia sido profetizada por muitos homens, está registrado no Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel capítulo 9, verso 25, assim sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o ungido, o líder escolhido por Deus venha. Transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas, então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras. Mas em tempos árduos e hostis, Simeão, ele conhecia a palavra, ele era conhecedor da palavra. O profeta Jeremias também fala sobre a vinda de Jesus. Jeremias capítulo 23, verso 5 e verso 6, a vinda do Messias, e virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será conhecido Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Mas o profeta Isaías, ele nos mostra sobre o nascimento de Jesus como um menino, como um bebê. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Simeão, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que prosseguia em conhecer a palavra, um homem cheio do Espírito Santo, como a Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 2, verso 25, a parte do versículo que fala: e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa parte de Lucas 2, o verso 25, descreve as qualidades de Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. Mas a Bíblia também nos mostra sobre um homem que foi cheio do Espírito Santo, que aguardava a vinda do Messias e sabia que estava muito próxima. Esse era Zacarias, o pai de João Batista. Vamos conferir? Lucas capítulo 1, verso 67 ao verso 70. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e
profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Zacarias, ele profetiza, ele testifica que o Messias estava chegando, estava muito próximo. Ele sabia que o filho dele, João Batista, era o precursor do Messias. E Simeão, ele foi um homem que ele era esperançoso porque ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Ele sabia que esta promessa se cumpriria. Um homem cheio de fé. Lucas capítulo 2, verso 26, que diz: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha fé em Deus, era um homem que esperava em Deus, e ele teve a revelação de Deus através do Espírito Santo. Nós também temos revelação de Deus referente à eternidade através da palavra, através da Bíblia Sagrada, como nos mostra Mateus capítulo 11, verso 25, o próprio Jesus falando naquela ocasião. Em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, como o Senhor tem revelado através da sua palavra. Nós temos que crer que está escrito, a Bíblia fala que não ficará nenhum jota, nenhum tio sem se cumprir. Está escrito na Bíblia Sagrada, pode ter certeza, vai se cumprir. E Simeão, ele era um homem temente ao Senhor. Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor revelou a Simeão a intimidade dele, falou para Simeão que ele iria ver o Cristo. E olha que tremendo, Deus realmente deu a conhecer a Simeão que veria o Cristo. Sabe por quê? Porque Simeão era um homem que tinha intimidade com Deus, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, verso 27, e pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, dirigido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. E justamente no momento em que José e Maria levou Jesus para ser apresentado, Simeão, ele não era um homem religioso como muitos são até os dias de hoje. Simeão realmente era um filho do Deus Altíssimo. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 14, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Simeão foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi ao templo justamente no momento em que Jesus estava para ser apresentado, quando Jesus estava no 8º dia. A Bíblia, ela não nos mostra quanto tempo Simeão aguardou a promessa se cumprir, mas a Bíblia mostra que ele aguardou e que a promessa se cumpriu. Naquele momento, Simeão pôde pegar o Messias em seu colo, em seus braços, e sabe qual foi a atitude de Simeão? Ele adorou a Deus. Lucas capítulo 2, verso 28 ao verso 32, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Simeão foi um homem grato a Deus, ele estava agradecido, ele adorou ao Senhor, ele viu a promessa de Deus se cumprir. A expectativa de Simeão para ver o Messias, o Cristo,
foi alcançada. Ele teve o privilégio de pegar a Cristo em seus braços. Ele poderia bradar como Jó bradou em Jó 19, verso 25, que diz: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Ele sabia que Cristo é vivo, ele sabia que aquele que viria remir a Israel era vivo, assim como nosso Senhor é vivo. Simeão, ele mostra que ele teve o privilégio, e Jó, ele nos afirma: o nosso Redentor é vivo, glória a Deus. Simeão, ele profetizou para Maria sobre Jesus e também sobre ela. Lucas capítulo 2, verso 34 e verso 35. Então Simeão os abençoou a Maria e a José e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. E olha o que ele fala para Maria: quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Ele mostra que Jesus estaria mostrando a intimidade dos pensamentos de muitos corações. Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhece o pensamento, o sentimento de cada ser humano. Jesus realmente é o Cristo Messias esperado. E quando Maria, ela estava diante da cruz do Calvário, vendo o filho dela, Jesus Cristo, lá crucificado, ela pôde sentir uma espada transpassando a alma dela, da dor que ela estava sentindo. Quando Simeão profetizou sobre Jesus e profetizou sobre Maria, ele estava cheio do Espírito Santo. Maria e José se admiraram com tudo que eles ouviram de Simeão, com a gratidão em ver Simeão adorando a Deus. Eu vou concluir. Simeão, ele é um homem que muito tem a nos ensinar, um homem valoroso, um homem esperançoso. Demorou um tempo para a promessa de Deus se cumprir, mas ele não se deixou vencer pelo tempo, ele não esqueceu as promessas de Deus com o passar do tempo. Ele é um exemplo de homem de caráter, de um homem justo, um homem bondoso, um homem paciencioso, um homem que foi guiado pelo Espírito de Deus, que foi guiado pelo Espírito Santo, um homem que teve o privilégio de ter visto o Cristo e ainda ter pego o Cristo nos seus braços. Louvado seja Deus, que possamos aprender através da história de Simeão. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.